Oi, como é que você tá? Hoje eu tô aqui pra falar um pouco sobre a história da Bethany Hamilton. E é um pouco chocante, o tema do vídeo é um pouco chocante, porque é sim uma história surpreendente. Mas o meu objetivo aqui é trazer histórias de superação. Eu percebo que é muito comum a gente ouvir por aí histórias de coisas tristes e desagradáveis, de tragédias. Só coisa ruim. No jornal, se a gente for ver o jornal, só tem coisa ruim, assim, a maior parte do jornal. Pouquíssimas coisas falam de coisas boas que acontecem pelo mundo. E será que coisas boas também não acontecem pelo mundo? Eu gostaria muito que no jornal tivesse mais coisas boas, porque isso faz com que a gente tenha uma visão sempre ruim do mundo, das situações. A gente sabe que no mundo tem coisas ruins que acontecem, tem tragédias, mas não é só isso. E o que as mídias e o que os jornais fazem é reforçar essa ideia do negativo. E aí a gente fica com essa ideia de ter medo, porque o mundo é perigoso, tudo ao nosso redor é ruim, as pessoas são ruins. E não é verdade, não é a maioria das pessoas que são ruins. Então aqui no meu canal eu vou tentar trazer de vez em quando histórias positivas. História de pessoas que superaram situações adversas. Para motivar, para inspirar a gente. Às vezes, em muitos momentos a gente tá sem inspiração, a gente precisa de algo para dar um reforço ali. E pra gente sentir que a gente pode, sabe? E olhando muitas vezes outros seres humanos, do que outros seres humanos são capazes, isso pode favorecer a nossa própria capacidade e a crença na gente mesmo. E essa história que eu tô trazendo aqui não é para comparação, não é para você comparar com a sua vida e pensar, oh, mas ela tem isso ou ela teve aquilo e ficar achando um monte de desculpas. O que eu trago aqui, o objetivo é a gente olhar para outro ser humano e perceber que nós somos feitos da mesma essência que esse outro ser humano. E se esse ser humano é capaz de superar aquela diversidade tão grande como essa que eu vou contar, a gente também é capaz de superar as nossas adversidades. Porque cada um só pode superar o que é seu. Você não vai precisar superar o que é dele. Mas as outras pessoas servem para nos inspirar, porque nós somos feitos da mesma substância. A mesma essência que essa pessoa tem, a gente também tem. Então, vamos reforçar isso e acreditar que a gente também consegue, dentro das nossas possibilidades e dentro do que nos cabe. Vamos lá, então? Bom, essa é a história da Bethany Hamilton. Ela é uma havaiana filhas de pais surfistas, e ela também surfista, apaixonada pelo mar desde que nasceu e sempre estimulada ali pela família, uma família de surfistas, é claro, então ela sempre amou surfar e se dedicou a isso desde muito pequenininha. E aos 13 anos, ela já treinava e já participava de competições. Porém, um dia, ela estava surfando com uma de suas amigas e ela estava deitada na prancha, com o braço esquerdo para fora da prancha. E um tubarão arrancou o braço dela. Ele deu uma mordida e a mordida do tubarão é super forte e ele arrancou o braço dela. Ela estava com a amiga dela e com outras pessoas ali que a socorreram, assim, no momento. Pensa na cena, gente. É uma cena, assim, deve ter sido uma cena muito chocante. E aí, rapidamente, eles levaram ela para o hospital e ela teve, né, o braço amputado, né? E aí, dentro de uma situação tão terrível, tão chocante, tão traumática como essa, o que muita gente poderia fazer, o que poderia acontecer com muita gente, é nunca mais querer entrar no mar, nunca mais querer ver uma prancha de surf na vida. Porém, não foi isso que aconteceu com a Bethany. Ela sempre foi apaixonada pelo mar, sempre foi apaixonada pelo surf. E ela quis voltar a surfar mesmo depois desse acontecido, dessa história tão triste. Porém, é muito diferente, né, quando ela surfava, quando ela tinha os dois braços, tem a questão do equilíbrio e tudo mais que os dois braços proporcionam. Então ela teve que reaprender tudo de novo, de uma outra maneira, totalmente diferente, e tão diferente que nenhuma outra pessoa sabia como era, porque ela não tinha nenhuma referência de um outro surfista que tivesse apenas um braço. Então ela teve que se reinventar. Ela teve que se superar de todas as formas, né? E aí, com a ajuda do pai dela, ela começou a treinar novamente. E aí ela começou a treinar usando, a princípio, pranchas maiores e devagarzinho para ir chegando na prancha menor, que seria a prancha de competição. E essa história tão interessante virou um filme, né? Uma história tão inspiradora e realmente merecia. E o nome do filme é Soul Surfer, A Coragem de Viver. E tá na Netflix, se você se interessar. Eu assisti o filme, eu achei muito legal. Eu achei que realmente vale a pena. Se você tá precisando aí de uma dosezinha de inspiração, de incentivo,
É muito bom, é uma história incrível e que vale a pena conferir. E aí uma das cenas que me marcou muito foi quando o pai dela tá ajudando ela ali nesse treinamento, depois do acidente ali, pra ela voltar pro mar, e aí ele falando pra ela que ela vai ter que passar por todos aqueles estágios de novo, de aprender, reaprender a surfar, e aí ele fala pra ela assim, não vai ser fácil. E ela fala assim, não precisa ser fácil, só precisa ser possível. Gente, tinha que tatuar essa frase, assim, de tão incrível que é, assim, mas tatuar na nossa mente, né, não necessariamente na nossa pele, porque às vezes a gente fica esperando muito que as coisas sejam fáceis pra gente fazer. A gente quer muitas coisas meio que prontas, e não vai ter, e coloca na sua cabeça que não precisa ser fácil, só precisa ser possível. E ela é uma inspiração pra isso, pra mostrar pra gente que as coisas são possíveis, por mais difícil que possa parecer. Gente, imagina, a pessoa perdeu uma parte do corpo dela, que era importante para aquilo que ela fazia, né? O braço, ele era importante ali naquele esporte que ela praticava. E mesmo assim, ela arranjou uma forma de continuar fazendo aquilo sem essa parte importante do corpo dela. Gente, eu acho isso incrível. E nessa cena ela fala isso pro pai dela e o pai dela fala pra ela, com você tudo é possível. Então, pense como se alguém estivesse dizendo isso pra você, porque também com você tudo é possível. Se você se dedicar, se você quiser, se você tiver essa vontade, se você tiver essa paixão que ela tem pelo surf, né? As coisas vão ser possíveis, porque a gente faz ser possível, não é ninguém que vai fazer ser possível, sabe? É você. E pensando que isso aconteceu com ela quando ela tinha 13 anos, ela era quase uma criança. Olha que poder, que força que essa menina teve, assim, pra se superar, pra se reinventar, pra se recriar, gente. Então, olha assim, sim, você vai ser capaz. Se você estiver passando por uma situação difícil que você acha que você não consegue e que você não vê alternativa, você é capaz de se recriar o tempo todo. Sabe que nem aqueles bichinhos que se recompõem, que quando perde um membro, o membro volta? Tem uns animaizinhos que são assim. A gente é assim também. Não o braço dela ia crescer de novo, mas no sentido de se reinventar, no nosso comportamento, de criar novas possibilidades, de criar novas formas de viver mesmo. E a gente é capaz disso. Você sabia disso? Pois é. E toda vez que você sentir que você não é, que você não sabe como, vai procurar a história de pessoas que fizeram isso. Porque isso ajuda muito. Se conecte com outros seres humanos que possam te inspirar. E se afaste um pouco daqueles que só te puxam pra baixo, né? Vamos pra cima, vamos olhar pra um lugar maior, alguém que conseguiu algo mais que a gente, e aí você olha e fala, nossa, ele chegou lá, eu também posso chegar. Do seu jeito, com a sua necessidade, mas você também pode chegar. E aí, foi bem difícil pra ela voltar, né? Não foi uma historiazinha romântica e simples, como se, magicamente ela voltou a surfar. Ela teve que se dedicar muito de novo, reaprender a surfar. Teve muitos momentos que ela achou que ela não ia ser capaz, teve momentos que ela achou que ela ia desistir, que também é um ponto importante, que às vezes tem gente que acha que se você já pensou desistir, talvez aquilo não seja pra você. Não necessariamente, a gente tem momentos que a gente pensa em desistir, tem momentos até às vezes que a gente fraqueja e desiste. Mas você pode retomar, se essa é a sua vontade, se essa vontade continua dentro de você, você pode retomar a hora que você achar que deve. E aí ela treinou e foi atrás e foi ficando boa, até que ela entrou em competição. E na primeira competição que ela participou, ela ficou em 5º lugar. Ela sempre foi muito boa, ela já era anteriormente uma surfista muito, muito boa. E ela ficou em 5º lugar, competindo com pessoas que tinham os 2 braços. Então ela conseguiu uma colocação muito, muito boa. Mas ela não desistiu. Após esse período, ela continuou competindo e alguns anos depois, ela conseguiu o 1º lugar numa competição de surf muito importante. Ela se superou e o mais importante que ela superou não era a barreira física, apesar de parecer que no caso dela era literalmente uma barreira física no corpo físico dela. A principal barreira é a barreira mental. São as barreiras mentais que nos aprisionam, que nos impedem de conseguir coisas extraordinárias. E foi trabalhando no corpo dela, foi se esforçando, foi tentando, foi não desistindo, que ela superou as barreiras mentais também. Quais são as suas barreiras mentais? O que te impede de conseguir fazer algo extraordinário e algo muito legal? Coloca elas de lado um pouco e vai pra frente, né? Coloca tampões no ouvido para não ouvir as opiniões contrárias dos outros, porque às vezes as opiniões dos outros nos barram, e vai
vai na busca do que você quer, se esforça e continua, porque o resultado final vai ser a alegria de viver, a alegria de ter conquistado, a alegria de ter chegado e se superado. Eu acho que essa é a maior alegria de todos, não para mostrar para alguém. No caso dela, é um esporte de competição, mas não precisa ser uma competição no seu caso. Não precisa ser algo para mostrar para os outros, é sempre algo para mostrar para nós mesmas. A nossa alegria de ter conquistado algo é pelo que você teve que superar para chegar até lá, sabe? Aí quando você fala, caramba, quantos momentos eu achei que eu não ia chegar, quantos momentos eu achei que isso não seria possível, e olha aqui onde eu tô, olha onde eu cheguei. Isso é incrível, gente, isso realmente não tem preço, não tem dinheiro que pague essa sensação da gente se superar, de você superar todos os seus obstáculos, todos os seus medos, todas as suas barreiras. É indescritível a sensação. Mas e você? E pra você? Quais são as barreiras que você tem que superar? Como que você tem que se reinventar? Quais são os medos que te impedem? Deixa aqui nos comentários pra gente conversar sobre isso. E eu recomendo muito vocês verem o filme, é muito legal, muito inspirador, vale a pena. E aí você, tem alguma história de superação? Você pode comentar aqui também, que é interessante a gente compartilhar essas histórias com as pessoas. Às vezes é mais comum a gente compartilhar histórias tristes que deram errados e que só problemas, do que comentar histórias de superação, que elas existem, todo mundo tem uma, mesmo que seja pequenininha, mesmo que seja de uma situação assim não tão trágica, mas a gente tá superando, se superando dia a dia, sabe? A gente se supera, a gente tem que se superar para poder crescer e para poder evoluir na vida. Então vamos compartilhar essas histórias também, que a gente sempre vai estar ajudando alguém. Sempre tem alguém se espelhando na gente, sempre tem alguém, se você faz alguma coisa legal e você não faz ideia de quanto isso afeta os outros, pensa que tem gente que você nem imagina olhando pra você e se inspirando em você, e falando, nossa, olha, ela fez isso, que legal, eu vou fazer também porque ela fez. Então é muito legal servir e pensar que além da gente realizar nossos sonhos ou os nossos desejos, nos superar, a gente serve de inspiração para as outras pessoas, isso é tão gratificante. A gente inspirar outras pessoas a se superarem também. Então é isso, dessa vez eu trouxe essa história da Bethany, porque eu achei ela incrível, e aí mais pra frente eu vou trazer outras histórias pra gente ir compartilhando, pra gente ir se inspirando, e em todo momento que você se sentir meio mal, meio pra baixo, meio sem inspiração, você volta aqui e lembra dessa história, ou você assiste o filme pra lembrar do quanto isso é legal. E aí eu vou trazendo outras também pra gente estar sempre em contato com história de pessoas que se superaram de várias formas. Porque há várias formas de superação. Esse caso foi um caso de um acidente trágico, de uma questão física, mas tem outras formas, muitas outras também de superação que o ser humano é capaz, porque o ser humano é incrível, gente, é incrível. E a gente se reinventa o tempo todo e isso é muito legal. Então se você gostou, vou pedir que você curta o vídeo, se inscreve no canal para próximos vídeos interessantes como esse, compartilhe caso você conheça alguém a quem você queira inspirar também. E muito obrigada para quem me acompanhou até aqui e eu vejo você no próximo.